Furacão quebrou o tabu, hein? Foi até o Rio de Janeiro, jogou em São Januário contra o Vasco da Gama e venceu o Vasco pelo placar de 2-0. Vamos ver aí como foi essa vitória do Furacão. Olha aí, Marcelo Irapitã. Inclusive o Marcelo narrou o jogo pela Rádio Banda B e o Irapitã comentou. Primeiro tempo ruim. Eu vi o jogo lá com você. Primeiro tempo ruim, né? Esse chute ali do Esquivel cobrando falta foi talvez o único arremate real do Atlético no primeiro tempo, né? Então, muito pouco, né? Nem o Léo Jardim, goleiro do Vasco, nem o Bento, o goleiro do Atlético, foram exigidos. Um primeiro tempo realmente fraco, né? Esse chute do Jair agora foi o único real arremate, o único real perigo contra a meta do Furacão ao longo do primeiro tempo, Marcelo. É verdade. E por outro lado, né, o Atlético não teve praticamente chances. Teve essa que acabou não sendo concluída em gol, mas já tinha uma falta marcada. E os demais conclusões erradas, né? Não estavam acertando o alvo, eram bolas fáceis para os goleiros. Os goleiros praticamente não tiveram o jogo, não tiveram muito trabalho no jogo na primeira etapa. Você está vendo aí os lances, estão mostrando isso. Alguma tentativa, mas parece que faltava algo. Agora, o segundo tempo voltou mais ativo para os dois times. E aí, o Irapitã, inclusive, comentando hoje, falava, e é uma realidade, a gente pega a classificação, já mostra que o grupo do Atlético, o Atlético hoje tem um time mais consistente que do Vasco. A partir do momento que realmente começaram a jogar, em que entraram no jogo os dois times, o Atlético levou uma vantagem. E de novo, né, Irapitã, é impressionante como ainda é um garoto, mas é um jogador diferenciado. Quando precisou, o Vitor Roque chamou a responsabilidade, faz o lance do primeiro gol, faz o lance do segundo gol, porque sofreu o pênalti, e decide. Ele é muito decisivo mesmo. Por exemplo, esse lance do Figueiredo ali foi talvez a melhor oportunidade do Vasco no segundo tempo. E o Figueiredo estava livre entre os dois zagueiros do Atlético. Foi um erro de marcação. Esse é o gol, né? E aí é o gol. Gol do Christian. Do Christian, que se machucou, inclusive, no lance. Né, bateu e já sentiu a coxa direita, né? Mas marcou o gol, né? Numa enfiada do Fernandinho para o Vitor Roque. Cruzamento vem, a tentativa do Vitor Bueno serve quase como um corta-luz e vem o gol. Logo na sequência, Figueiredo perde essa oportunidade. E aí o Atlético já vem para o segundo gol, né? Mais uma vez, lançamento longo, Vitor Roque... Pênalti, indiscutível, né? Indiscutível, indiscutível. Ele queria bater o pênalti, né? Queria. Ficou um climão ali no campo, mas depois o Vitor Bueno falou que isso já estava pré-determinado, que ele era o batedor principal, né? O primeiro. 6 pênaltis, 6 gols, 100% de aproveitamento. E bateu muito bem, né? Não, ele bateu muito bem, né? O Jardim nem na foto. Mas eu entendo também do garoto, do Vitor Roque, porque ele estava num momento bom do jogo e ele quer cada vez mais aumentar a artilharia. Ele ainda briga, né? Não está fácil esse ano com o Tiquinho na parada, mas ele ainda briga por uma artilharia na competição. E foi decisivo, Osmar, e foi decisivo. Claro que no calor do jogo, e ele é muito jovem ainda, entendo que ele tenha ficado um pouco irritado. Foi bom que o Pablo estava em campo. E o Pablo é um jogador, né? O Fernandinho, o Pablo são jogadores, que além de tecnicamente conseguirem render, o Pablo, infelizmente, não consegue render em todos os jogos, mas tecnicamente é um bom jogador. O Fernandinho é excepcional. Agora, o mais legal desses atletas são os jogadores que passaram já por essa experiência. E o Pablo foi o primeiro a chamar o Vitor Roque para acalmar o garoto, deixar tranquilo, que é exatamente para não criar um clima ruim, né? E o Zé Ivaldo foi expulso corretamente, né? Corretamente, deu o carrinho, né? Não pegou na bola, atingiu apenas o jogador. O Wesley até explicou, né, que estava programado um cartão amarelo para ele cumprir a automática diante do Cruzeiro, mas ele foi com força excessiva e tomou o cartão vermelho direto. Agora... E Atlético continua pendurado. Continua pendurado. O Atlético vai ter que encontrar ali uma fórmula, né? Porque parece que é uma situação que fica muito clara. Sim. Porque o Atlético muda de postura com a entrada do Vitor Bueno. Né? E logo depois já consegue o primeiro gol, aí domina o jogo, controla o jogo, faz 2-0. E o Atlético muda de figura quando sai o Vidal e entra o Vitor Bueno. Então vai caber aí a comissão técnica encontrar a melhor fórmula, né? Mas me parece, pelo recado de hoje, que o Vidal vai ser titular. Bom, e o Zé Ivaldo não vai jogar justamente contra o Cruzeiro. Por isso que eu acho que até tinha essa programação, né? Porque ele já tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro e ficaria uma situação esquisita, né? No mínimo esquisita, por mais que ele esteja se entregando, fazendo seu trabalho normalmente na equipe do Atlético. Na narração, o Marcelo até falou, tá na hora de colocar o cabelo do Vidal de molho, né? Não as barbas de molho.
Porque Como ele é que foi o Vidal hoje? Pois é, ele não fez um bom jogo, Osmar. Ele joga diferente do que a gente sempre viu o Vidal jogar, ele tem mais liberdade. Só que ele não é um meia, né, Iraptan? E aí a gente já viu diversos jogadores, a gente falou muito sobre isso. É uma discussão até recorrente, né, Ira? Uma coisa é você ser um volante que sabe jogar, esse é o Vidal. Outra coisa é você jogar mais avançado, não chega a ficar de costas pro gol, mas fica de lado, né? E aí ele recebe bola, a impressão que eu tive, pelo menos, além do ritmo, que parece que falta um pouco, ele não vinha jogando muito, Iraptan, ele me pareceu que não estava confortável em campo, não estava, porque ele estava fora de posição. E a posição ali, se ele quiser brigar por posição, o Fernandinho hoje é absoluto, e o Eric, por tudo que vem rendendo, não tem como sair. Como ele veio em tese para jogar, ele sai do Flamengo e escolhe um time para jogar, se escolhe receber muito menos, são 5, 7 vezes menos, né, Iraptan? Pois é. 7 vezes menos o salário. Apesar que o Flamengo vai continuar pagando o resto. Sim, mas ele escolhe um time que vai pagar menos quanto a isso, mas para ele jogar, para ganhar a minutagem, como dizem hoje em dia. Sim. Ele, na entrevista em que ele fala sobre o Sampaoli, ele, nessa mesma entrevista, deixa claro que ele veio para jogar e quer ser titular do time. Então deixa também o técnico numa situação. Só que não pode ser na marra, porque eu acho que pode ser ruim até para ele, né? Porque hoje, assim, se é na arena, que o torcedor do Atlético talvez tenha paciência com ele, gosta, mas acho que um ou outro já dá uma vaiada, porque ele errou, assim, erros primários. Eu acho, Marcelo, que muda muito a característica do time por conta do estilo, né? Do próprio perfil de jogo de um Vidal, né, e de um Vitor Bueno. Você estava comentando o jogo e não é coincidência que entra o Vitor Bueno e o time faz 2 gols e rende mais e ataca mais, porque tem um jogador nessa posição, você até falou, agrupou mais, encaixou melhor o time, né? Tem mais mobilidade, o Vitor Bueno é o cara da assistência, né, de um passe entre linhas, e o Vidal, ele é muito mais um condutor de bola, né, é aquele cara que domina, que busca até uma tabela, mas ele joga mais próximo, né, não são características diferentes de um meia e de um volante que joga avançado. Então, eu entendo que o Wesley vai ter um probleminha aí para encontrar a melhor formação do Atlético. Lembrando, né, o Furacão então volta a campo sábado, 18h30 na Arena contra a equipe do Cruzeiro. 30 segundos para você, 30 para você, Marcelo Ortiz. O Furacão hoje está na 5ª colocação. Sim. Né? Dá para buscar o G4 da competição na próxima rodada? Dá. Assim, ele pode até cair para a 6ª colocação, dependendo do resultado do Fluminense e Curitiba amanhã. Isso. Né? Mas o Atlético está nesse bololô. Né? São muitos times ali que estão com pontuação muito próxima. Talvez o Grêmio tenha desgarrado um pouquinho, mas o São Paulo está oscilando, o Palmeiras está oscilando. Então, não vejo nenhuma situação anormal o Atlético brigar por essas colocações. Até porque, nessa reta final, ele tem uma tabela bem legal. Marcelo. Eu imagino que o Atlético pode conseguir, daqui para frente, né? Conseguir uma campanha ainda melhor no Campeonato Brasileiro, porque agora... Claro, é ruim ficar fora de uma Copa do Brasil, mas sem Copa do Brasil, apenas com Libertadores, as datas ficam mais espaçadas e pode usar mais vezes o time principal, que eu acho que com o time principal o Atlético tem possibilidade de brigar mais em cima, sim.